Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Prezados professores, estudantes e demais participantes, boa noite. Sejam todos bem-vindos para a 105ª conferência do NDR. Para a etapa de hoje, contamos com a participação de Daiane Stabak, Juliane Gafuri e Rayane Ferreira, com o tema Perfil Produtivo das Cooperativas Agropecuárias do Paraná e de Minas Gerais. Daiane Stabak é graduada em Secretariado Executivo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre e doutoranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio também pela UniOeste. Juliana Gafuri é graduada em Administração pela FASU, onde ela fez também MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio e especialização em agronegócio com ênfase em mercados pela UFPR. É mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UniOeste. Rayane Ferreira, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, onde também fez seu mestrado em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial. É doutoranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UniOeste. Desde já agradecemos vossa disponibilidade essa noite. Lembramos ao público de que as conferências podem ser vistas e revistas nas redes sociais. Assistam, divulguem, comentem e nos ajudem a enriquecer o debate. Os links serão disponibilizados no chat. Pedimos aos ouvintes para manterem seus microfones desligados enquanto não estiverem interagindo ativamente. Antes de passar a palavra às conferencistas, vamos dar um espaço para o professor Carlos para uma informação, né, para a gente entender o porquê da mudança de horário. Carlos, a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Valdir, Daiane, vocês me ouvem? Ótimo. Bom, pessoal, então, antes de tudo, agradecer pela presença, né, de todo mundo e, em especial, aos alunos da graduação. E é com eles que eu gostaria de ter um minutinho só de fala, né, como coordenador do curso. Bom, todos sabem que estamos nesse momento de greve, dessa indecisão, não sabemos ainda quando as aulas retornarão. A ideia é o quê? Durante esse período de greve, nós fazemos essa conferência toda segunda-feira nesse horário, das 7h30 às 8h30. Então, muito interessante que aqueles que estão presentes hoje falem com os outros alunos da graduação, porque nós temos dois objetivos principais com essa mudança de horários das conferências do NDR para poder privilegiar também e dar um espaço para os alunos da graduação. Primeiro, é gerar horas de atividade acadêmica complementar, que sabemos que todos vocês precisam. Então, cada conferência que vocês assistirem vai gerar 1 hora de atividade acadêmica complementar para cada aluno. Outra coisa importante é nós mantermos contato nesse período para vocês saberem como estão as negociações de retorno, se nós temos alguma novidade lá de Curitiba. Então, é interessante para que nós possamos manter esse contato e, quando voltarmos, né, voltarmos com toda a força aí para repor aquilo que estamos deixando para trás. Então, queria pedir para que todos os alunos da graduação que estão aqui, que me mandem uma mensagem aqui no chat, no privado, né? Se vocês clicarem em cima do bate-papo ali, vocês conseguem mandar uma mensagem para mim no privado, que não vai sair para todo mundo. Todos aqueles que mandarem uma mensagem para mim, eu vou registrar a presença e no final do período lá, né, quando acabarmos isso, esperamos que seja breve,
eu passo um relatório para o Vitor, né, lá da Secretaria Acadêmica, com quantas participações cada um teve. E aí isso vai gerar, então, as atividades acadêmicas complementares. Mais ou menos parecido com o que nós fizemos na época da pandemia, aqueles que estavam aqui presentes. Tá certo? Galante, muito obrigado pelo espaço. Daiane, uma ótima apresentação para você. E me mandem mensagem, então, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Carlos. Lembrando também que na próxima semana nós teremos a Semana Acadêmica de Economia, a 31ª Semana Acadêmica, para o qual os interessados, seja da graduação ou pós-graduação, podem se inscrever no SIGEV, né, no Sistema Gerenciador de Eventos da Universidade, e nós teremos na segunda e terça também mini cursos, né, com alguns temas interessantes que são oferecidos para vocês. Então, contamos com a adesão de todos. Dito isto, passo a palavra. Diga, Stan. Um pouquinho antes. Deixa eu só também dar um recadinho para o pessoal da graduação, assim como o professor Carlos fez, que como que funciona as conferências do NDR, né? Só para o pessoal ter uma noção, né, Galante? Porque diferente de uma palestra normal, onde o palestrante fala, né, e lá no final tem as perguntas, tirar dúvida, alguma coisa nesse sentido, nas conferências do NDR, vocês podem interagir a qualquer momento. Se vocês estiverem com dúvida sobre alguma fala dos conferencistas, né, vocês podem estar se manifestando no chat, né, ou abrir o microfone ali e fazer algum questionamento para os conferencistas exatamente naquele momento. Não precisa esperar acabar, né, a fala delas para vocês poderem perguntar, tá bom? Acho que era... Inclusive sugestões, né? Inclusive sugestões. Isso. Tá bom? Então era isso. Muito obrigado, Galante. Obrigado. Agora vamos ter que devolver em dobro o tempo que a gente tomou das meninas, né? Ótima apresentação para você, Daiane. Um abraço. Tchau, tchau. Pois bem, nesse tempo em que vocês estiverem falando, eu vou também fechar a minha câmera, mas obviamente a gente fica aqui acompanhando tanto para trazer eventuais perguntas e sugestões, como para dar qualquer suporte que for necessário, tá bom? Certo, professor. Muito obrigada. Bom, então, vou iniciar a nossa apresentação. Então, meu nome é Daiane Stabac, sou doutoranda, então, do Programa em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Boa noite a todos. Vamos, então, apresentar um artigo que está ainda em fase de lapidação. Estamos ainda construindo, chegamos já a alguns resultados, mas o objetivo principal de estar hoje, né, aqui com vocês é de receber sugestões, de receber melhorias, que vocês possam contribuir de fato, né, com as nossas análises, com os nossos resultados. Então, esse artigo ele é composto então pela Juliana, pela Rayane e também pelo professor Valdir Galante. Então, eu vou dar início e depois ajuda a sequência e também a Rayane, né, para estar dando aí um suporte, né, às dúvidas que surgirem. Então, o título do nosso trabalho é o Perfil Produtivo das Cooperativas Agropecuárias do Paraná e de Minas Gerais. Então, tendo, né, como introdução, as cooperativas agropecuárias elas vêm possuindo grande força socioeconômica no mundo, né? Como diz a citação, Coté et al. Em 1995. Então, um aspecto muito positivo das cooperativas agropecuárias, e principalmente as que se dedicam, né, à agroindústria, é a capacidade de dominar a cadeia produtiva de determinados produtos, o que lhes confere o maior poder de concorrer, né, de forma eficiente no mercado. Então, elas se dedicam a exatamente a agroindústria e elas têm essa capacidade de dominar esses produtos de uma maneira de determinadas formas. Então, esse aumento populacional e a crescente demanda, né, dos alimentos vem desencadeando inúmeras transformações dentro da agricultura.
Então, nós temos aqui, né, os dados, né, do Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2022, dentro do ramo agropecuário, tendo hoje 1.170 cooperativas ativas no ramo agropecuário, com 1.024.605.000 de cooperados, empregando, assim, 239.628 empregos. Então, nesse contexto, né, as cooperativas agropecuárias, elas podem, então, ser analisadas como agentes propulsores ao estimularem, assim, a produção, o armazenamento, a assistência a esses cooperados em diversas regiões brasileiras, transformando também a vida desses colaboradores que podem atuar dentro dessas cooperativas. Então, as cooperativas, elas detêm, dentro do estado do Paraná, o maior número de empregos gerados no país, dados, né, da Organização Cooperativista Brasileira. E também elas têm um avançado grau de industrialização. Então, na nossa região sul, né, segundo os dados também da OCEPAR, o estado do Paraná, ele vem apresentando um cooperativismo muito organizado, muito bem sistematizado e um segmento agropecuário que vem se tornando um dos mais desenvolvidos dentro da nossa região do sul. E, sendo assim, o Paraná ele vem desencadeando inúmeras cooperativas que têm um potencial muito grande de crescimento. Uma delas, várias delas, né, está na nossa região oeste, que nós podemos visualizar de uma maneira muito abrangente, que elas vêm fazendo com que amplie, né, a produção dentro do Brasil. Já em Minas Gerais, elas detêm o maior número de cooperativas do país. Então, segundo os dados, né, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, elas relatam que esse setor cooperativista, né, ele foi responsável por 11% do PIB estadual para o ano de 2020. Então, ele vem aumentando, assim, essa movimentação econômica do Estado. Então, hoje, o número de cooperativas do ramo agropecuário é maior do que o Estado do Paraná. Dentro desse contexto, entre o Estado do Paraná e o de Minas Gerais, veio então um problema de pesquisa. Qual o perfil produtivo das cooperativas agropecuárias do Paraná e de Minas Gerais? Estou evidenciando, né, a participação cooperativista, né, no emprego e na geração de valor na arrecadação tributária, além de analisar a concentração da produção em cada região. Então, nós trabalhamos, né, com um recorte temporal de 2015 a 2020, tendo como justificativa as mudanças econômicas vividas pela economia brasileira nesse intervalo de tempo, e também, né, ao seu desenvolvimento econômico e social. Trazendo, então, para o referencial teórico, né, a gente quis abranger um pouquinho do cenário do cooperativismo, o cenário do cooperativismo brasileiro, e abrangeu também o estado do Paraná e o estado de Minas Gerais. Então, as cooperativas agropecuárias, elas são uma alternativa para os produtores, particularmente pequenos e médios, que puderem participar do sistema agroalimentar, obtendo melhores resultados econômicos que lhes permitam melhorar o seu bem-estar. Também trazendo, né, uma citação de Fresno e Amodeu. Então, o cooperativismo ele veio, né, em um cenário que necessitava de auxílio, necessitava de pessoas se unirem para buscar uma solução de vida melhor, para obter mais dignidade, para obter recursos, para que eles pudessem se unir e ter uma qualidade de vida melhor num cenário que não estava fácil para aquelas pessoas naquele momento. Então, o cooperativismo ele vem com uma ideia de trazer melhoria para todas aquelas pessoas que se associassem, que fossem donas, né, do próprio negócio e que pudessem repartir para que cada uma tivesse uma contribuição
de maneira igualitária dentro desse sistema cooperativista. Então, trazendo também uma citação de Bielorskowski, Neto e Ferreira Júnior, eles afirmam que o cooperativismo agropecuário no Brasil apresenta, então, importantes funções, tais como a barganha por melhores preços, a possibilidade de agregar valor ao produto, o acesso ao mercado, inclusive internacional, e a possibilidade de acesso e adoção de tecnologia. Então, já no ramo agropecuário, dentro do cenário brasileiro, essa sementinha, né, plantada nessas regiões que foram crescendo, se tornando o cooperativismo agropecuário, faz com que o produtor obtenha acesso de maneira mais fácil para que obtenha insumos, assistência técnica, contratos para que possa vender no melhor valor o teu produto. Ele tem uma sobra no final do ano para que ele possa recorrer, né, quando entra de um ano para o outro. Então, o sistema cooperativista, ele facilita, né, esse produtor rural em várias situações, desde a armazenagem desse grão, dessa produção, desde que ele tenha todo o atendimento técnico, preços melhores também para adquirir maquinário e toda essa parte, né, que faz com que as produções sejam elevadas, que essa produtividade possa aumentar. Então, por meio das cooperativas, né, esses pequenos e médios produtores possui oportunidade de competitividade no mercado agropecuário, promovendo assim a inserção, bem como o desenvolvimento socioeconômico de grupos sociais que até então considerados invisíveis no meio rural. Então, permite também esse acesso, né, à comunidade, faz com que o produtor estreite esses laços, faz com que ele haja em ação coletiva, que ele obtenha cursos, capacitações e faz com que ele cresça, né, gradativamente, tendo possibilidades que sozinho ele não teria. Então, o sistema cooperativista, ele tem esses pontos positivos e faz com que o produtor possa caminhar e ter mais acesso a mercados que, às vezes, ele, numa condição sozinha, ele não teria. No estado do Paraná, então, o período de crescimento acompanhou o cenário nacional e as cooperativas agrícolas, em especial, começaram, então, a surgir a partir da década de 1940. Então, né, a gente tem algumas histórias, né, devido às fortes influências e contribuições, né, dos imigrantes, né, desde o ano ali de 1950 no Rio Grande do Sul, que estimularam, né, o nascimento de outras grandes cooperativas, né, tanto nos estados de Santa Catarina como no estado do Paraná, e que hoje, né, ocupam atualmente posições estratégicas econômicas. Então, a partir de 1970, essas cooperativas, elas começaram a se expandir e a se tornar estruturas fundamentais na realidade econômica da região, acompanhando, assim, o dinamismo econômico do período. Então, as cooperativas, elas passaram a desempenhar, né, um papel fomentador do desenvolvimento econômico pela mediação e articulação que exerceram entre os diferentes agentes econômicos, sendo braços importantes para a integração do setor produtivo ao mercado. Então, hoje, né, o Paraná, ele vem contando com 62 cooperativas agropecuárias registradas na UCEPAR, e com um total de 199.000, né, e 203 cooperados. Então, tem a sua principal cultura agrícola hoje é a soja, né, que responde por 28% de todo o valor produzido, valor bruto produzido, e apresentou uma taxa média de crescimento de 14% desse período de 2020. Então, o valor real da produção do grão passou de 34,3 bilhões em 2018 para 51,1 bilhões em 2021, com um avanço, né, de quase 50%. Para o estado de Minas Gerais, o segmento ele conta com 157 mil cooperados, organizados então em 193 cooperativas. Por isso, né, que a gente trouxe na introdução essa questão de número de cooperativas, né? É praticamente mais que o dobro. Então, para atender esse contingente de pessoas, empregam diretamente 16 mil trabalhadores.
Então, o ramo agropecuário ele registrou também para o ano de 2020 uma movimentação econômica de 26,8 bilhões, apresentando um crescimento de 15,7% em relação ao ano de 2019 e 36,6% da movimentação econômica do cooperativismo mineiro. Mais da metade do café produzido em Minas Gerais no ano de 2015 veio de cooperativas. Então, são 51,6% de participação no mercado, e o item foi o grande propulsor da contribuição cooperativista para a balança comercial brasileira. Já em 2020, o ramo agropecuário movimentou 26,9 bilhões e respondeu por 56,8% do café produzido em Minas e por 31,2% do café produzido dentro do país. Então, Minas Gerais é considerado, então, o maior produtor de leite do Brasil e responde por 27,2% do leite produzido no Brasil. Então, essas foram, né, uma das partes importantes que a gente destacou desse referencial teórico. Então, dado esse contexto, né, as cooperativas elas têm sido, de fato, um instrumento importante de desenvolvimento rural e regional, pois além de estimular a circulação de renda, elas fortalecem esse capital social e o associativismo junto aos pequenos produtores rurais. Então, além disso, né, as cooperativas agropecuárias elas estão sempre procurando implantar novos projetos, com o objetivo de agregar valor aos produtos primários e aumentando assim consideravelmente o valor destes no mercado e fortalecendo a base produtiva dessas regiões. Então, o aumento da renda desse cooperado, que por sua vez pode reinvestir na atividade produtiva, garante a oferta de matérias-primas em níveis permanentes, contribuindo assim para o desenvolvimento da região na qual está inserida. Então, essa questão do desenvolvimento econômico, né, que o cooperativismo faz, ele é muito forte. Ele desenvolve a sua região, ele desenvolve desde o pequeno, médio e grande produtor, ele faz com que aumente essa produtividade e faz com que essa região se expanda. E também para melhorias, né, da parte econômica do nosso país. Então, para a metodologia, né, visando então atingir os objetivos do nosso trabalho, então nós tivemos como os procedimentos, né, quali-quantitativos, né? Então, uma vez que o estudo se baseia na coleta e análise de dados estatísticos, então a gente utilizou essas duas finalidades, né? Então, com a finalidade de comparar perfil produtivo dessas cooperativas agropecuárias do estado do Paraná e de Minas Gerais, a gente optou por esses dados estatísticos. Então, serão organizadas, né, dentro da nossa análise, figuras, tabelas e quadros, contendo, então, as seguintes informações para cada região. Então, o tamanho de área dos estabelecimentos a partir da variável associação em cooperativa do censo agro, tendo como a plataforma o IBGE, a participação cooperativa na geração do emprego, atividades do produto interno bruto, que é o PIB, e arrecadação tributária, a geração de valor adicionado bruto e também a concentração, né, da produção cooperativa, que são os anuários das organizações cooperativas, Paraná, Minas Gerais e Brasil. Então, tendo, né, novamente, o Brasil, né, então ele entrou num ciclo de crescimento expressivo no período de 2005 até 2015, e de 2015 a 2020, que houve, né, essas mudanças econômicas vividas, então, pela economia brasileira, né, nesse intervalo de tempo, e também ao seu desenvolvimento econômico e social. Então, foi por esse propósito, né, que a gente escolheu, então, esse recorte de 2015 a 2020.
Então, para uma melhor visualização, né, do espaço geográfico, de onde estão localizados os estados, né? Então, nós temos aqui o estado de Minas Gerais e aqui o nosso estado, né, do Paraná, na nossa região sul. Então, agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que ela vai dar continuidade nas nossas apresentações dos resultados. Com licença, pessoal, antes de passar a palavra para a Juliana, ou as duas, ou quem, né, quiser, tem uma pergunta do Júnior ali no chat, eu acho que que é relacionada ao tema agora, né, para não deixar lá para o final. De que formas variáveis chaves relacionadas às estruturas organizacionais, tamanho, composição, socioeconômica, né, índice de produtividade agrícola, infraestrutura logística das cooperativas agroindustriais se relacionam entre si? Não sei se vocês chegaram a fazer isso daí, ou se você vai apresentar essas relações a partir de agora, né? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela pergunta, Júnior. Na verdade, a gente vai tentar responder essa pergunta agora com os dados. Nós fizemos algo para tentar entender como é que funcionava essa participação das cooperativas, né? Qual é o tamanho ideal? A gente até surgiu essa dúvida durante a disciplina. Qual que é o tamanho ideal de uma cooperativa? Até que ponto ela deveria crescer? Né? Até que ponto ela vai em abrangência de mercado e tudo mais? Né? Para iniciar o nosso trabalho, a nossa análise dos dados, a gente fez um apanhado geral, então, dos dois estados, por regiões geográficas imediatas, né, do estado do Paraná e também do estado de Minas Gerais, para apresentar, a princípio, o número de estabelecimentos agropecuários, né? Nós temos aqui a figura à esquerda, e daí nós temos 6 mapinhas que falam sobre o Paraná, as regiões geográficas imediatas do Paraná. São um total de 29 regiões geográficas imediatas. Do último censo agropecuário. Então, nós temos o número de estabelecimentos agropecuários aqui no estado, aonde está no mapa mais forte, nós temos o maior número de estabelecimentos. E a área desses estabelecimentos, eles também estão, digamos, no lado direito ali. Também estão as regiões geográficas imediatas que possuem maior quantidade de área, né, do tamanho dos estabelecimentos agropecuários, estão em uma cor mais escura também. Para a gente ver, então, uma das coisas bacanas do censo agropecuário é relacionado a esses dados de associados ou não associados em cooperativas. Para ficar mais fácil para a visualização de vocês podem ampliar a tela, tá? Somente da apresentação, né? Vai ficar melhor para vocês enxergarem. Então, no Paraná, nós temos os maiores números de estabelecimentos agropecuários, eles localizavam-se nas regiões leste. Então, nós temos um destaque para Curitiba e Ponta Grossa, e na região central, Guarapuava, e a região oeste, Cascavel. E também abrangendo na região noroeste, ali, o lugar de Umuarama. Porém, quando a gente analisa a área, então, dos estabelecimentos, isso sem dados de associativismo, tá? A área de estabelecimentos, então, nós temos as regiões geográficas imediatas com maior número de área para esses estabelecimentos rurais, em Ponta Grossa, Campo Mourão, Umuarama, Guarapuava, Cascavel e Pato Branco. Né? São regiões pautadas, então, no desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias aqui da região do estado. E também são regiões onde estão as principais cooperativas, né? A sede das principais cooperativas aqui da região. A participação, então, relativa dos estabelecimentos agropecuários associados. Essa é a figura abaixo. Daí tem como você mexer no mouse ali para mostrar um pouquinho mais para cima. Essas duas aqui. Nós temos, então, o número de estabelecimentos, então, uma participação relativa em porcentagem, a gente transformou isso em porcentagem, dos estabelecimentos que estão associados a cooperativas.
Nós temos um destaque muito forte para a região oeste, nas duas regiões geográficas imediatas com maior participação, ou seja, em número de estabelecimentos com maior participação em cooperativas é a região de Marechal Cândido Rondon e Toledo. Elas contam, então, com mais de 60% dos estabelecimentos associados. E a região sudoeste também, com a região geográfica imediata de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, essa parte mais escura ali abaixo, né, no mapa, e Pato Branco. E as regiões geográficas imediatas também de Campo Mourão e Maringá. São referências, né, com mais de 50% dos estabelecimentos rurais daquela região, dessas regiões, declararam dentro do censo que têm algum tipo de associação a cooperativas. E as regiões com menores participações relativas nos estabelecimentos estão localizados na região noroeste e leste paranaense. E ao analisar, então, a participação relativa em tamanho de área, ou seja, quanto que daqueles estabelecimentos rurais daquela região, a porcentagem de tamanho de área, quantos por cento é associado, né, dessas áreas, ou seja, quantas áreas elas são atendidas por cooperativas. Então, nós temos uma referência maior, de forma até um corredorzinho ali nesse último mapa, da região de Campo Mourão, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Londrina, Dois Vizinhos e Apucarana, por ordem de importância, tá? Isso são essas regiões geográficas imediatas, elas têm áreas acima de 70%, ou seja, 70% dessas áreas dos estabelecimentos são associados a algum tipo de cooperativas, tá? Agora vamos lá para Minas Gerais. Minas Gerais também é bem interessante, a gente consegue ver através dessa análise só dos mapas, aonde estão localizados, né, onde é que se concentram as principais cooperativas de cada estado, de cada região, né? Num apanhado geral, para mostrar o número de estabelecimentos de Minas Gerais, nós temos uma maior participação em número, né, na região norte, onde nós podemos dar destaque para a região de Montes Claros, Salinas, Janaúba, Espinosa. Na região sul, temos Pouso Alegre, onde é que, eu vou falando os nomes, daí é onde é que estão em cor mais forte, tá, gente? Na região sul, nós temos, e também na região oeste, Manhuaçu, Caratinga e Governador Valadares. No noroeste, Teófilo Otoni, Capelinha e Guanhães. No noroeste, Patos de Minas e Unai, né, são os maiores números de estabelecimentos agropecuários. Na região central, Divinópolis e Conselheiro Lafayette, e no leste, que dá um destaque ali bem legal, naquela pontinha para Uberlândia. E a gente verificou também, então, a área desses estabelecimentos agropecuários mineiros, né, para apresentar para vocês de uma forma geral. Então, observe-se algumas alterações. Então, nós temos uma área, a área desses estabelecimentos são maiores nessas regiões onde estão ao norte e noroeste, e também a leste ali, não, oeste, perdão, são os estabelecimentos com maiores áreas, né? E para, então, passamos para analisar, então, a participação relativa desses estabelecimentos com associação a cooperativas. Aí a gente vê uma diferença também bem interessante. Isso também varia muito o tamanho das propriedades, né? A gente não fez essa análise bem certinha, digamos, do tamanho das propriedades, né? De média, pequena, grande e grandes propriedades. Mas, num contexto geral, nós temos uma situação em relação ao número de estabelecimentos que são associados, bem concentrado aqui na região leste e sudoeste de Minas Gerais, né? Então, a porcentagem maior de estabelecimentos que se declararam associados a cooperativas estão nessas regiões, e os que não estão associados são da região norte e noroeste, ali, mas a parte mais escura.
Isso varia, é legal de Minas Gerais também, a gente vê a questão da produção, né? Na região aqui, leste e sudoeste, perdão, nós temos uma grande concentração da produção de leite, nós temos grande concentração na produção de café também, e entre outros produtos, né? Grãos também são bem produzidos ali, nós temos uma boa participação de trigo, até para vocês terem uma ideia, a questão de cenouras, as cooperativas atuam muito forte nessas áreas ali. E nessa região mais onde é que está escurinho, que são estabelecimentos que declararam que não são associados, elas são uma das principais atividades lá, são a cultura da cana-de-açúcar. Então, lá são grupos privados, então a participação das cooperativas ela é um pouquinho menor, né, nesse sentido. Aí, seguindo para ver a porcentagem, então, da área dos estabelecimentos, aonde nós temos áreas com mais participação de cooperativas, nós estamos, então, Deixa eu ver aqui as minhas anotações, desculpe aqui, que a cabeça de mamãe, a memória não está muito boa. Ai, cadê? Já as regiões com cooperativas, sim. Participação relativa com maior proporção de estabelecimentos, e deixa eu ver, regiões que possuem, elas são regiões que possuem, então, como eu já disse antes, atividades agrícolas baseadas na questão do café e também dos lácteos, né? Então, nós temos áreas, a participação de cooperativas mais atuantes aqui nessa região, uma região central ali, e a região de Uberlândia e Pegaraxá também. Então, nós temos uma participação do Guaxupé, que é uma das principais, é a sede da maior cooperativa do café do Brasil, então também está nessa região. Podemos seguir, então, lá para os gráficos daí, Daiane? Juliana? Oi. Eu vou fazer uma observação quanto à pergunta do Júnior, entre elas a questão do tamanho. A gente já está vendo que nesse perfil algumas distinções estão, por exemplo, em área de atuação, né, que podem diferir bastante de uma região para outra. Mas em relação a tamanho, composição, tamanho de área, coisa do gênero, a gente pode ter uma variabilidade muito grande, e nós estamos focando aqui em cooperativas agropecuárias, evidentemente, uma variabilidade muito grande. Nós temos apenas como exemplo alguns agricultores que podem se reunir em cooperativa para conseguir superar algumas limitações de informação ou de escala para fornecer, por exemplo, para um programa de aquisição de alimentos. Então, ele tem uma questão muito prática para ser atendida por esse associativismo, até uma escala bem mais empresarial, como a gente poderia ver essas cooperativas que produzem frango, suíno, peixe, coisas do gênero, em que a característica, o número de pessoas, a característica da produção que eles geram na sua atividade econômica, ela pode diferir bastante. Então, o leque de circulação de tamanho, composição e tudo mais, ele pode variar muito, não por um problema associado, mas por um tipo de necessidade que o grupo de pessoas que se reúnem na forma de cooperativa pode precisar superar. Então, o desafio pode mudar muito e, às vezes, não é nem uma questão de escala, né? Às vezes é uma questão bem mais prática. Aproveitando que eu interrompi a Juliana, o Douglas também perguntou se pela aplicação metodológica no perfil há de ser possível interpretar para os resultados a matriz SWOT, né, de forças, fraquezas, riscos e potencialidade. Né? Uhum. Eu acredito que dá, porque a gente pode estar analisando nesse sentido, porque a gente identifica digamos, os principais pontos fortes e fracos das cooperativas em tal e tal região, né? Só que a gente tem que entender também que nós temos um perfil produtivo diferente aqui, uma base produtiva diferente do Paraná com o estado de Minas Gerais, né? Nós temos
a tipos de produtos diferentes, então cada produto ele leva uma especificidade, né, na questão do produtivo. Então é interessante a gente ver, analisar esse sentido. E uma das coisas que nem o Galante estava falando antes, em questão das características de cada região, a gente vê em relação ao número de empregados, né? Então, nós temos o Paraná, as cooperativas no ramo agropecuário paranaense, do ramo agropecuário, elas são as que mais empregam em comparação com o Brasil todo, né? Então, nós temos uma demanda muito grande de pessoas para a industrialização dos nossos produtos aqui. Já Minas Gerais é um pouco diferente. Eles têm o maior número de cooperativas lá. Uma pesquisa um pouquinho mais a fundo que a gente estava dando uma olhada, tem cooperativas, digamos, no estado de Minas, que são formadas apenas por 2 produtores. São 2 grandes produtores de leite que se reuniram para processar os produtos deles e vender como cooperativas, né? Então, por benefícios, indiferente, né? Pode ter até várias, como podemos dizer, motivos para isso, né? Então, é interessante ver essas diferenças, né? E dá para analisar, sim, por uma matriz SWOT. Até é uma boa sugestão para a gente estar pensando para dar sequência no artigo. A gente pensou em algo mais relacionado a aprimorar algo. Eu pensei, na verdade, eu já estava conversando com a Daiane e os demais, para fazer algo relacionado a desenvolvimento, né, que nós temos aqui no nosso programa, que é relacionado a QL, ou que é o quociente locacional, o coeficiente de especialização, né, desses dados, né, até dá para... Só que eu tenho sempre umas questões e dúvidas em relação se a gente consegue fazer isso com esses dados de número de associados, né, dos estabelecimentos, né, se a gente consegue fazer isso por essa você dá um dado palpável, né, para a gente explicar isso no desenvolvimento. Bom, na sequência, nós apresentamos, então, esse gráfico. Então, ele mostra para vocês, então, desde 2015 até 2020, o número de associados que cada estado tem. Esse número de associados está em vermelho, tá? Das cooperativas agropecuárias, né, do Paraná, e para Minas Gerais também está, perdão, e também para o número de empregados, né, a gente também está em verde, e o número de cooperativas. Esse sobe e desce do gráfico é porque nós temos um número muito maior de cooperativas lá em Minas Gerais do que aqui no Paraná. Porém, a gente consegue observar um número de associados nessas cooperativas muito similar no decorrer dessa análise, desse período de tempo, de 2015 a 2020. E a questão do emprego, que daí a gente enfatizou, nós já enfatizamos isso antes também. Nós temos, que nem no Paraná, algo em torno, né, nesse primeiro período ali, deixa eu pegar aqui o dado, algo em torno de 70 mil empregos. Já Minas Gerais, isso em 2015, já em Minas Gerais, em 2015, são 14 mil. Em 2020, nós temos o ramo das cooperativas agropecuárias aqui no Paraná já está empregando 95 mil. Então, isso são 20 mil empregos a mais. E o estado de Minas Gerais mantém muito próximo, de 14 foi para 16. Então, é algo que é interessante também de verificar essas diferenças. A Daniele fez uma pergunta, se nas cooperativas mineiras foi observado o processo de intercooperação para alcance de maior economia de escala, visto que no Paraná é um elemento que já é possível observar. Esse detalhe nós não vimos, não. Seria interessante trazer para... Esse dado é um caso que a gente tem que verificar, porque acontece quando uma outra cooperativa abrange a outra, né? Então, a gente deveria analisar se há essa perspectiva no solo mineiro, né? Então, seria também uma forma de análise, né? Também. Daria mais um artigo. Sim.
Boa. Mais uma linha de pesquisa. Isso. O Leandro também faz uma observação, deixa eu ver se é uma observação ou uma pergunta. Dado o conjunto de variáveis a ser levantadas por estado, não seria possível fazer uma análise por componentes principais para caracterizar o perfil de ambos os estados? A vantagem é que podem verificar as peculiaridades através das correlações existentes entre as variáveis em análise e ter mais exatidão acerca das hipóteses levantadas. Análise por componentes principais, seria a questão metodológica. Uhum. Nós estamos procurando, através já dessa apresentação aqui no NDR, alternativas, né, para lapidar esse nosso trabalho. Exatamente. Né, para tentar melhorar ele do jeito que está, né, para ficar melhor ainda. Então, essa situação ela poderia ser colocada também no trabalho, um perfil mais específico. Né? Uma das coisas que nos deixou um pouco meio limitadas na nossa análise é essa. O que é um bom perfil produtivo? Né? Então, como fazer isso? E como analisar todos esses dados? A gente teve problemas com a coleta de dados, né? Não tem todos, né, um levantamento específico para cada região. Nós conseguimos apenas para as cooperativas um valor geral por estado, não de regiões, né, conforme a gente tem no censo, a gente conseguiu apresentar isso por regiões, né, fica até mais interessante. A gente consegue ver essa concentração, digamos, dessa participação das cooperativas em regiões. Aí dentro da OCMG, né, que é a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, e aqui do Paraná a gente não tinha algo específico por regiões, porque não é incompatível os dados do IBGE com esses dados da OCEPAR, né? Fazem uns balanços mais gerais mesmo. Então também tem essa limitação dos dados. De dados. Né? Você pode passar o próximo gráfico? Daí, nesse gráfico a gente vê bem interessante também a questão das receitas, os ativos totais e também o patrimônio líquido das cooperativas agropecuárias lá aqui do Paraná e lá de Minas Gerais, também nesse período de 2015 a 2020. Nós temos uma disparidade bem interessante entre os dois estados. Então, o estado aqui do Paraná ele gera receitas superiores, né, às receitas do estado de Minas Gerais. Isso é bem nítido, né, só para verificar, né? Em relação a esses dados. Pode passar daí para a próxima também, que daí o próximo era relacionado a sobras, né? Isso. E os encargos recolhidos por essas cooperativas do Paraná e também de Minas nesse período. Os dados aqui paranaenses eles são em bilhões e lá é em milhões. Mas nós temos tem que ver essa situação também produtiva do tipo de produto que aqui é produzido, né? Nós temos uma alavancagem no preço da soja nos últimos anos, então ele dobrou de tamanho, né, o preço. Então nós temos esse adendo a mais, né, digamos em bilhões aqui na produção paranaense. Né? Nós temos fortes cooperativas na área dos grãos, né? Então isso movimenta muito também. E lá em Minas Gerais nós temos algo mais voltado, digamos, uma boa participação, claro, do café, que é voltado para exportação também, teve uma boa valorização das commodities, né, que o café se enquadra junto, mas não é... Ela é uma produção já praticamente estagnada, vamos dizer, ela consegue aumentar em produtividade, tem anos bons e anos ruins do café, o que não ocorre na questão dos produtos que nós produzimos aqui no nosso estado. Podemos passar, então, lá para as considerações finais. Então, a gente tentou fazer, né, comparar esse perfil produtivo, então, das cooperativas agropecuárias. Eu acredito que dá para fazer mais coisas ainda, né, do Paraná e para Minas Gerais, né, evidenciando, então, essa participação do emprego e também na geração de valor para cada região, né? E essa concentração. Verificou-se que, então, Minas
Em relação a Minas, o Paraná se destaca nessa capacidade de geração de receita e volume de patrimônio, embora em Minas Gerais existam 2 vezes mais cooperativas do que aqui. E esse destaque do Paraná, então, ele pode ser atribuído à relevância que as cooperativas têm, elas têm ganhado uma grande estrutura produtiva dentro do Estado, né, com a crescente inserção no mercado internacional e fomentadas principalmente pela agroindustrialização. Então, nós temos produtos que estão ficando aqui dentro, né? Nós estamos processando soja, milho e está transformando isso em proteína animal. Então, está com um alto valor agregado no mercado internacional. Então, isso também faz com que, que a capacidade, esse volume de geração de receita seja maior aqui do que lá no estado de Minas Gerais. E eu acredito que seria isso. Daiane quer colocar mais alguma coisa? A Yane também, não sei se ela quer estar passando. Juliana, só se me permitir, eu queria, às vezes, dar uma sugestão para vocês, na questão metodológica, né? O pessoal sugeriu análise de componentes principais, coisas do gênero. Eu orientei um aluno, Vinícius, da graduação, que ele usou uma técnica bastante interessante de análise envoltória dos dados. Essa análise envoltória é muito legal, é fácil de fazer, tem rotina no R, tudo já explicadinho, tem tutorial na internet, se vocês colocarem no YouTube, vocês acham. É uma análise de eficiência. Então, você dá algumas variáveis para ele, né, para o programa, né, dessas cooperativas, e ela pega a mais eficiente e coloca com 100%, e aí usa aquela de benchmark para dizer quanto as outras são eficientes. Então, você consegue dizer qual cooperativa, por exemplo, da região é mais eficiente em comparação com as outras, levando em consideração algumas variáveis-chave, né? Então, talvez possa ser uma coisa legal. Oi, pode falar. Daí a gente teria que estar adentrando a dados mais específicos da cooperativa. Mas a cooperativa é tudo público, né? Você consegue pegar o balanço, pegar lá faturamento, um monte de coisa, né? Daria então, para fazer isso. Mais. É tudo público, né? Você pega, porque tem que ser padrão, né? Os dados têm que ser padronizados, então às vezes dá para usar. Perfeito. Tá? Eu queria até aproveitar também de agradecer muitos alunos da graduação que apareceram, mais de 70 pessoas, meninas, achei que vocês foram, vamos dizer assim, muito... Prestigiadas. Prestigiadas, ótimo esse Obrigada. termo, adorei. Prestigiadas pelo pessoal da graduação. Parabéns, e tenho certeza que vocês foram muito bem. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição. Daiane e Juliana, se o acesso de tosse não me impedir, por que vocês não consideraram incluir outros estados na análise de vocês? Tinha São Paulo. Mas não tinha acesso aos dados. Os dados, digamos, até propriamente da Organização das Cooperativas de São Paulo, foi bem mais restrito de encontrar. Sim, a gente até enviou e-mail, a gente tentou entrar em contato, porque a ideia inicial era fazer um comparativo entre Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Tanto que eu e a Ju, a gente foi atrás desses dados, e São Paulo a gente chegou a enviar e-mail, né, para essas plataformas, a gente tentou entrar em contato, mas não nos deram abertura, né, Ju? Não nos responderam. Daí ficamos com os 2 estados, digamos. A explicação para eles, a justificativa para usá-los, então seria da questão do Paraná como o maior gerador de emprego, né, na questão do ramo agropecuário das cooperativas, e Minas Gerais pelo maior número de cooperativas do Brasil no ramo agropecuário. Isso. Então, essa foi a justificativa. E é interessante pegar várias regiões, né? Pegar a região aqui do Sudoeste também. Talvez você poderia estar colocando mais um estado, que é um grande participante nas cooperativas, né, no ramo agropecuário, que seria Rio Grande do Sul ou até Santa Catarina. Né? Então, e comparar com a região Sudoeste. Poderia, dava para fazer, dava para tentar fazer, até pela questão da particularidade, né? Dos tipos de produtos que são produzidos na região sul e na região sudoeste, né? Então, São Paulo é forte em cana, é forte em citros, principalmente os citros, né? É bem forte no ramo agropecuário das cooperativas, né?
Então, seria bem interessante abrir mais esse leque também, com mais dados. Exatamente. Posso fazer uma intervenção também? Eu gostaria de agradecer, parabenizar vocês, e vocês estão dando uma série de insights para quem queira fazer um mestrado aí. Então, quer dizer, tem uns alunos de graduação assistindo, que com as contribuições do público, falando, do professor Carlos sobre análise envoltória de dados, dos colegas falando sobre componentes principais, e com o Valdir falando porque pode aumentar o número de cooperativas, isso aí são capítulo 2 para quem até quiser avançar no trabalho que vocês fizeram. Seus trabalhos ficaram circunscritos numa dimensão, e essas novas observações dão margem para avançar no trabalho, né? Então, parabéns para vocês, Juliana e Daiane, e essas ideias podem ser incorporadas, sim, mas para futuros trabalhos, né? Exatamente, professor. Muito obrigada. E, igual a gente comentou no início, né, o trabalho está em forma ainda de lapidação. Essa era a ideia, a gente vir aqui apresentar, ouvi-los, né? Estamos abertos a todas as sugestões para que a gente possa trazer resultados melhores e também dar novas ideias, né, a outros artigos também, porque é um assunto abrangente, é um assunto que tem muita coisa para falar, muita coisa bacana, e com certeza daria uma dissertação aí bem bacana. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Tem sim, Valdir. Tem uma observação a fazer, que amanhã tem um Python of Science, para o pessoal participar em peso amanhã, terça e quinta. Já estou fazendo uma prequela, né, do evento que será feito amanhã. Amanhã e quarta, você quer dizer, né? Terça e quarta, Terça e quarta. Vai ser... Perfeito. Agora eu não lembro o local, mas a gente vai passar. Se você puder distribuir para o pessoal colocar o... É perto do Clube Olímpico, segundo consta. Weimar, acho que amanhã é naquele pátio container lá. No pátio container amanhã, Carlos. Na quarta é no Queens, lá quase em frente à Renault, na Parigot de Souza. Isso aí. Amanhã vai falar sobre inteligência artificial e na quarta vai falar sobre sustentabilidade. Perfeito. Valdir, queria só que você desse, por favor, uma relembrada no pessoal da graduação. Eu escrevi aqui, mas acho que não tem, então, semana que vem, e aí por conta da semana acadêmica, né? Então, se pudesse dar uma reforçada na questão da semana acadêmica, e aí voltamos na outra semana, é isso? Sim, a gente teremos um encontro coletivo por conta da semana acadêmica, e das conferências a gente vai retornar na primeira semana completa de junho, se não me falha a memória. Mas a gente faz uso dos mecanismos tradicionais para fazer a divulgação da data, tema e também apresentador. Ah, tá. Não temos como passar agora. Então, tudo bem, beleza. Depois eu mando para os acadêmicos. Fiquem, por favor, de olho, acadêmicos, no e-mail institucional, que nós vamos mandar isso para vocês durante a semana, então. Perfeito. Então, Juliana, Daiane e a Rayane, agradeço a vocês pela disponibilidade em colaborar conosco essa noite. Agradecemos também a colaboração da equipe NDR, aos colegas professores. E assim que a gente tiver uma nova data, a gente vai usar os mecanismos habituais para fazer a divulgação, agora dando atenção também à questão dos estudantes, que a gente faz via Academos, ok? Então, obrigado a todos pela contribuição, pelas sugestões e até a próxima. Nós que agradecemos, professor, pela oportunidade. Foi muito bacana. Obrigada a todos que participaram.